Irmãos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 10. O Tiago vai ler estes 10 versículos, está bem? Pode ser? Hoje não é o capítulo todo, hoje é só 10 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não aborreço escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas, para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como estúpido, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte. Graças a Deus. Antes de eu passar a palavra ao nosso irmão Daniel, que já chegou pela graça de Deus, eu gostava de me deter aqui no capítulo 3, nos versículos particularmente 7 e 8, que eu não fiz nenhuma referência, o nosso irmão Daniel já falou sobre alguma coisa sobre isto, mas eu gostava de fazer alguma referência e deixar-me dizer o seguinte. O versículo 7 começa por dizer: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, etc. Irmãos, eu quando estava sozinho hoje a meditar um pouco nisto, e digo a meditar um pouco porque não tive muito tempo para meditar mais do que aquilo que eu desejava, e eu apetecia-me ficar aqui a pensar muito seriamente no que está aqui. O que está aqui é mais do que aquilo que aparentemente parece. Há um versículo nos Salmos, no célebre Salmo, penso que é nesse, que é o Salmo da Palavra de Deus, que é o Salmo 119, que diz: o mandamento do Senhor é amplíssimo. E de facto, ele é assim em toda a Bíblia, e particularmente nesta passagem, gostava de chamar a vossa atenção para isto. O mandamento do Senhor é mesmo amplíssimo. E ainda que aparentemente, à primeira vista, nos pareça, e bem, aquilo que o apóstolo quer aqui dizer, em termos de contexto, e temos estado a considerar isso, e já ouvimos vários pensamentos acerca disso, deixar-me dizer uma coisa. Eu quando leio isto, a minha primeira pergunta que eu faço é esta: quem é este? Quem é esta pessoa? Jesus Cristo. Quem é? Vocês conhecem aquela música que a gente canta? Quem é este? Eu para cantar é que é um desastre. Mas vocês... quem é? De facto, apetece-me perguntar: quem é este? Que diante de tudo e de todos, tudo perde luminosidade, tudo perde atratividade, tudo perde valor. Quem é este? Que é suficiente para por ele eu abrir mão de tudo. Quem é este que em si consegue, em si mesmo, ser mais do que o conjunto de tudo que a religião produz? Como vemos nesta passagem. Sozinho. Ele mesmo, só. Circuncidado do 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, zeloso, irrepreensível. Bem,
Eu até, na altura, eu até escrevi aqui alguma coisa que eu... Agora dá-me para escrever às vezes. E então uma coisa que eu escrevi foi mais ou menos isto. Sobre a perda-ganho. Nós temos aqui um balancete, sabe? De perdas e ganhos. Quando... Escrevi eu assim, com base nisto. Estava aqui a pensar nos meus pensamentos e agora até tenho que rever isto outra vez, porque eu já escrevi isto, já nem sei o que é que escrevi. Quando se pode ter algo extraordinariamente superior a qualquer alternativa, a ponto da alternativa, qualquer que ela seja, ser comparativamente tão inferior que é comparado a lixo. Lixo. A Bíblia é mais forte. É esterco. Quando se pode ter algo tão extraordinariamente superior? Algo, entre aspas. Alguém. O que é que temos a dizer a isto? Na conversão, Deus não só remove, na conversão da alma, quando nos convertemos a Deus, Deus não só remove o que de mal há em mim, como tira aquilo que é bom para nos dar o que é melhor. Quem é este que faz isto? Cada vez mais compreendo aquele jovem, porque era um jovem de 30, suponho que ele tinha à volta de 30 anos. Acho que até ainda tinha 20 e tal anos, já não me recordo. 20 e muitos, talvez não tivesse 30, ou então tinha 30, também não tinha mais que 30. Jim Elliot. Campeão de luta, na flor da vida, inteligente, com uma carreira brilhante pela frente, que abriu mão de tudo para ir como missionário para os índios Auca no Equador, na América do Sul, com mais outros colegas que fizeram o mesmo e que foi morto pelos índios Auca, deixando uma mulher jovem e uma filhita pequenina bebê. Que disse, antes de morrer, não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo. Cada vez o compreendo mais. Eu tomei aqui mais umas notas que eu gostava de referir, depois já passo a palavra. Pensem nisto. Estamos a falar de, com Cristo, passarmos a ter algo que não se pode perder e que não desvaloriza. Há dias, um bancário, disse-me assim: na Europa, a taxa de juros está negativa já. As pessoas, para terem dinheiro no banco, pagam para o ter lá no banco. Na Europa já está assim. Em Portugal ainda não está, mas a taxa tem vindo a descer e neste momento está a 0, tal. Em alguns sítios, irrealisticamente, andam com 1, tal. Estão a perder dinheiro. Isto já estou na falência, cada vez estou em mais falência. A taxa de juro está negativa na Europa. Aqui ainda está qualquer coisa positiva. Nós que estamos falidos, que é o termo, ainda nos estamos a dar ao luxo de termos taxas positivas. Isto é uma irrealidade. Estamos a viver uma mentira sobre a qual temos vivido e continuamos a viver. Mas eu agora não vou falar de economia, porque também não sou economista. Mas não posso deixar de fazer referência a isto.
quem abre mão daquilo que pode perder e pode desvalorizar-se para ter o que não pode perder nem desvaloriza, eu gostava de saber quem é que é louco aqui no meio disto tudo. Eu tenho uma máxima que eu costumo dizê-la várias vezes, eu costumo dizer isto muitas vezes, recorrentemente, que diz assim: não faças depender a tua felicidade de algo ou de alguém que possas perder. 90 e muitos % da humanidade vive loucamente a fazer depender a sua felicidade exatamente disto, do que podem perder, sejam coisas ou pessoas. E as pessoas que fazem depender a sua felicidade de algo ou de alguém que possam perder são, deixai-me dizer, elas podem-se andar a enganar, chegar ao espelho, espelho meu, quem é que é feliz? Podem dizer o que quiserem. São infelizes. São infelizes. A felicidade delas depende de coisas que podem perder. De pessoas que podem perder. Não a minha. Olha que eu perdi agora alguém que eu muito amo, que é o meu pai. Eu amo o meu pai mais do que aquilo que vocês imaginam. A minha relação com o meu pai era muito forte. Mas muito forte. E muito chegada. Como se calhar vocês aqui, todos vós, nunca tiveram uma relação com o vosso pai como eu tive. Com o meu. De intimidade. De cumplicidade. Sabem de uma coisa? Continuo feliz. Porque a minha felicidade não depende de quem eu amo. Não depende de pessoas. Não depende de coisas. Nem de coisas que desvalorizam. Quantos é que estão a tremer porque fazem depender a sua estrutura, o seu equilíbrio emocional, financeiro, estrutural, de milhões, para não dizer milhares, que estão a desvalorizar. Alguns suicidam-se. Quem não tem este, eu disse quem é este, quem não o tem, vive a vida sempre com medo, medo de perder. Porque a perca está sob a cabeça dela. Isto já para não falar no que Jesus disse. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Já nem vou por aí. Estou a falar apenas de coisas físicas e materiais, tangíveis. Eu dou graças a Deus porque a minha vida assenta no que eu não posso perder, nem perde valor. O cristão, ele é cristão e o nome que lhe advém vem desta pessoa que é Cristo.
Por isso ele é cristão. Por causa dele. Quem é este? Ele só tem lucro. Não tem perdas. É tudo lucro. Para mim, o viver é Cristo, disse Paulo. E o morrer é lucro. Até na morte eu ganho. O que é que eu não ganho? Se até no morrer eu tenho lucro. Eu quero que vocês saibam, se não sabem, ficam a saber. Os meus tesouros não desvalorizam. Eu tenho tesouros que não somente não os perco, como não desvalorizam. Para utilizar a linguagem do Senhor Jesus Cristo, quando ele lá estava na terra, tenho tesouros onde a traça não entra, nem a ferrugem corrói. É aí que está o meu tesouro. A inflação não existe nesse sítio onde eu tenho o meu tesouro. As taxas de juros nunca descem. Sobem exponencialmente. Lê do que Jesus disse. Que aquele que por amor de si deixasse pai, mãe, casas, irmãos, ganharia. E quantas vezes mais? Já agora ganharia. E quantas vezes mais depois? Já fizeram as contas à percentagem que aquilo dá? Matemático, obrigado. Diz lá, Daniel. 9.900. Ai, percento. Ai. Eu nunca ouvi uma taxa de juros assim. Sabem de que é que custa abrir mão? Só custa abrir mão daquilo que nós valorizamos. É disso que custa abrir mão. Sabem porque é que vos custa abrir mão de algumas coisas que eu sei que vocês estão a pensar na vossa vida? Há coisas que vocês não são capazes de abrir mão. Sabem porquê? Porque essas coisas têm muito valor para vós. Falta saber é se têm valor. Isso é outra história. Mas para vós, tem muito valor. E quando uma coisa tem muito valor, ou pessoa, custa abrir mão disso. Se vocês considerarem aquilo que muitos têm dificuldade em abrir mão de, pelo valor que isso tem para elas, se vocês chegarem ao ponto a que Paulo chegou de considerar isso como lixo, esterco, eu não abro mão, eu abro tudo. Quem é este diante do qual tudo desaparece? Que enche, não deixando lugar para mais nada. Quem é este? Eu quero que vocês saibam quem ele é. É o meu Senhor. É o meu Salvador. De Paulo. Nesta passagem. Nada neste mundo
é ganho comparado com o grande ganho. Aí nós não consigo dizer mais nada. Eu gostava de poder falar aqui mais alguma coisa, mas quando vocês pegam nisto, o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, ainda há mais uma coisa que eu quero dizer, que já me ia passando e eu queria dizer. O que é isto? Volta à pergunta inicial. Quem é este? Pensem. Quem será esta personalidade única, incomparável? Deixa-me dizer uma coisa. Ele tem que ser bem compreendido, conhecido. Aliás, há uma coisa que eu quero dizer. Sabem porque é que as pessoas não dão valor ao que tem valor? E agarram-se a lixo? Por ignorância. Sabem qual é o problema das pessoas? Chama-se ignorância. Falta de conhecimento. Aliás, lendo o contexto e vede conhecimento. O que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento. Quem conhece? Sabem que esta palavra excelência aparece também no capítulo 1. Quando diz que partir deste mundo é muito melhor. Melhor. Excelência é melhor. Conhecimento melhor. Há muita gente que sabe muita coisa, mas sabem, elas podiam conhecer o melhor e não conhecem. Falta-lhes. Tem déficit de conhecimento. Porque conhecimento, pela excelência do conhecimento de Cristo, é que ele abre mão daquilo tudo. E depois diz ele assim, por isso é que eu digo que o problema é um problema de déficit de conhecimento. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Há aqui uma dose de conhecimento, há uma intensidade de conhecimento impressionante. E eu já disse isto de outras maneiras. Mas se eu pensar nisto no campo da salvação e da necessidade de salvação que as pessoas têm, há muita gente, e eu às vezes tenho dificuldade, eu gostava de poder ser capaz de falar o que eu não consigo dizer. Eu às vezes tento explicar às pessoas porque é que elas precisam de Cristo. Sinto dificuldade. Sinto dificuldade em tentar explicar, mas tento. E em alguma medida tenho tido algum êxito. Mas tento explicar-lhes porque a razão é que as pessoas precisam só de Cristo. De mais nada. Explicar às pessoas porque é que Ele é o caminho. Não é como se houvesse outro, mas é o único. Porquê? Porque é que Cristo é tudo quanto eu preciso. E nada mais para ser salvo. Eu já expliquei isso. Olhar para a cruz e ver o que é que ele fez lá na cruz. Tentar entender o que é que ele fez na cruz. Porquê é que ele foi à cruz? A pessoa mais fantástica, a mais boa, a mais amorosa, deleitável, admirável, foi tratado como se fosse a pior de todas. Porquê? Por minha causa. Para ele levar sobre si os meus pecados e eu pudesse agora, porque creio nele, levar as suas virtudes e a sua perfeição. E Deus me possa deixar entrar no céu, porque ele vai olhar para mim, não vai ver a mim, vai vê-lo a ele. Como também quando olhou para a cruz não viu a ele, mas viu-me a mim. E a ira de Deus foi implacável. Eu preciso dele.
Ninguém entra no céu sem Ele. Irmãos, depois de sermos salvos, Ele continua a ser tudo quanto eu careço. Não há mais nada para além dele. Nem ninguém. Pensem nisto. Eu vou terminar, Daniel, desculpa, mas vou terminar só dizendo o seguinte. Daniel qualquer dia despede-me, mas vou terminar dizendo o seguinte. Jesus um dia disse, por outras palavras, o seguinte que eu vou citar. Aquele que vem após mim e não aborrecer, literalmente não odiar o seu pai, a sua mãe e citou mais familiares, por amor de mim, não é digno de mim. Epa. Eu quando li isto eu fiquei assustado. Quando eu comecei a ler a Bíblia, ainda nem crente era, ele disse, quem quiser me seguir e não odiar a família, por amor de mim, não é digno de mim. Até que um dia percebi aquilo que se calhar vocês também estão com dificuldade em entender. Porque aquilo que vocês podem entender assim de repente não é verdade. Jesus não quer que eu odeie ninguém. Quando Ele até nos manda amar os inimigos, acham que Ele ia nos mandar a odiar a família? Então o que é que Ele quis dizer com isso? É muito simples. Se o meu amor por Ele não for tão grande, tão único, que comparado com todos os outros amores, eles não forem considerados ódio, eu não sou digno dele. Eu vou passar a explicar. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos e ia fazer 18 anos. E vamos imaginar que o amor que eu tinha pela minha família tinha 1,5 metro do sol. Eu amava muito a minha família antes de eu me converter. O meu amor pela minha família tinha 1,5 metro. Quando eu me converti, deixei de ter déficit de conhecimento e conheci este. Quem é este? Conheci este que é absolutamente incrível. E o meu amor por ele passou a 5 metros de altura. Comparado com o amor com a minha família, aquilo é ódio. Assim como coisas de valor que estão aqui mencionadas neste capítulo, que têm valor em si, comparado com Cristo, é esterco. Mas essas coisas não são esterco. São esterco comparativamente com o que Cristo é. E faculta. Quando eu me converti, descobri que tinha amor para 5 metros. Mas sabe o que é que eu descobri também? Que o amor pela minha família passou para 2 metros. Ou seja, a minha família não perdeu por eu conhecer Cristo. O amor que eu tenho por Ele é incrível, porque Ele é aquele que eu não posso perder. É a razão da minha felicidade. Mas aqueles que me rodeiam não perderam nada com isso. Só ganharam. Porque eu agora consigo amá-los mais do que amava antes. Ainda que eu ame muito mais o meu Salvador. Nem podia ser de outra maneira. Porque esses da minha família que eu muito amo, eu vou perdê-los um dia. Vou perdê-los. O tempo está a contar regressivamente. 98, 97, 96. Eu não sei quando é que o relógio vai chegar ao 0, mas vou perdê-los. Mas a ele não.
Morrer é ganho. Não sei se vocês conseguem perceber o que eu disse, mas que Deus nos ajude. Daniel, faz favor. Muito boa noite, meus estimados irmãos. É com prazer que aqui estou e considero a minha vinda aqui já um ganho. Perdi algo, humanamente falando. Poderia não ter vindo, mas quis vir e vou ler-vos a razão pela qual eu vim. Romanos 1, 11 e 12. Já dei por bem emprego o meu tempo aqui. Estaríamos cheios com estas palavras sinceras e expressão da vida deste nosso irmão. Mas eu queria ler convosco, que é a razão que me fez vir aqui. Porque desejo ver-vos, apesar de eu por vezes não estabelecer contacto visual com os irmãos, já me acusaram disso, mas desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Espero transmitir-vos algo em pouco, desde que não estrague aquilo que nós podemos ouvir. Queria falar-vos então sobre esta expressão, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. A coisa mais excelente que há é conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Tudo o resto deve ser considerado como não só secundário, mas Paulo considerava aquelas coisas como esterco. E claro que nós podemos dizer lixo, podemos dizer refúgio, mas Paulo chama mesmo esterco. A religião a qual Paulo estava tão arraigado e que o estava a impedir de conhecer a Cristo, era agora não só algo para pôr em segundo lugar, não algo para pôr para o lixo, mas algo de qual ele tinha de se afastar. E tinha vergonha. Quando Paulo fala ali, daqui no versículo 8, de esterco, ele está a falar exatamente aquilo que vocês estão a pensar. Algo que nós temos de esconder e que temos de ter vergonha. E Paulo tinha vergonha do seu passado glorioso de religião. Religioso e glorioso quando andava no caminho na seita dos fariseus. E para nós, tudo o que não for o conhecimento de Cristo Jesus deve ser tido como não essencial para as nossas vidas. Não vou dizer que vamos... Porque a religião, que era de facto aquilo que estava a impedir Paulo de conhecer a Cristo, isso Paulo tinha vergonha. Queria esquecer, queria pôr de lado, absolutamente de lado. Mas todas as coisas que não são a excelência do conhecimento de Cristo Jesus devem ser... Não lhes devemos dar a importância que damos. Mas todos nós damos importância demais, infelizmente. Se calhar os irmãos não, mas eu dou demasiada importância a coisas secundárias. E são as coisas em que vocês estão a pensar agora. Coisas às quais nós temos um certo carinho. Coisas legítimas. Mas que são absolutamente secundárias em comparação com o que é excelente. Há o ditado, o bom é inimigo do ótimo. E o bom, coisas das quais nós temos algum prazer, são inimigas do excelente. Da excelência do conhecimento de Cristo. Eu vou ser sincero convosco, há algumas coisas, fora da palavra de Deus, fora dos assuntos espirituais, que eu gosto. Eu gosto de matemática. E é legítimo que eu me dedique, convém, me dedique ao estudo. Mas não deve ser essa a minha principal, o meu alvo na vida. Saber mais, quero ir mais longe no conhecimento da matemática. Tem o seu interesse. Mas se eu não dedicar o melhor, mais de mim, a maior parte de mim, do meu tempo, ao conhecimento de Cristo Jesus, estou muito mal. Eu dou graças a Deus porque há uns tempos quis emprestar a um jovem um livro de matemática, sobre matemática. Eu sei que ele gosta de matemática e quis emprestar.
Fiquei por um lado triste, porque ele disse que não, mas por outro lado fiquei contente, porque ele disse, não, eu tenho de ler mais a Bíblia. Eu disse, é assim mesmo. Eu até disse à mãe dele, veja, olha, respondeu-me isto, e ela ficou toda contente. Agora, tem de ser consequente nesta sua afirmação. Eu sou sincero, eu gosto também de outras coisas. Vou dar-vos aquilo que é um prazer pessoal, que é, e não tenho problemas nenhum em dizer, que é a literatura de um escritor cristão, católico, mas cristão, que é o Tolkien. Escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, são umas histórias muito interessantes, que eu gosto muito, e me dedico até a ler. E atenção, que aquilo tem conotações, tem algumas ligações com princípios cristãos. Até tem um livro que se chama O Evangelho segundo Tolkien, Encontrando Deus no Senhor dos Anéis. São coisas interessantes, mas deve ser isso a minha principal. Devo perder, é que é mesmo perder. Devo investir do meu tempo que o Senhor me dá nessas coisas. São legítimas. Quando tenho o mandamento do Senhor, que é amplíssimo, ao qual me devo agarrar, estudar e conhecer, tudo o resto é, comparativamente com a palavra de Deus, com o conhecimento de Cristo, supérfluo. Devemos considerar como esterco. Mas, acerca do conhecimento de Cristo Jesus, eu queria fazer uma pergunta, antes de mais nada, antes de avançar. Queria perguntar-vos o seguinte. Excelência do conhecimento de Cristo Jesus, eu quero perguntar a cada um de vocês. Tu conheces Cristo? Cada um pense para si mesmo. Eu conheço Cristo. E vamos ver que Cristo, não é? Primeiramente, eu já tive este encontro. Paulo teve naquela estrada para Damasco, aquele encontro em que o conheceu mudou a sua vida. Não foi um encontro simpático, ficou cego, só passou a ver alguns dias depois, e o conhecimento que ele teve de Cristo, quanto mais ele conhecia de Cristo, pior a vida lhe corria, do ponto de vista humano. Mas ainda assim ele queria conhecer mais. Ele queria, e nós queremos conhecer mais. Paulo chegou ao fim da sua vida, e eu já li essa passagem há uns meses, é 2 Timóteo, ele diz: de 2 Timóteo 4:13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava no final da sua vida, décadas do conhecimento de Cristo, desta excelência de conhecimento de Cristo, e ele queria continuar a conhecer mais. Paulo recebia revelações do Senhor e queria continuar a ler a Bíblia. Estes livros, os pequeninos, era a Bíblia que ele tinha. E tu? E eu? Queremos continuar a conhecer? Ou já estamos satisfeitos com o que temos? Com o conhecimento de Cristo que já temos? Eu já sei o suficiente. Não, este é o pensamento errado. Como eu disse, Paulo recebia revelações diretamente de Deus. Creio que nenhum de nós recebe. E ele queria conhecer mais. E nós não deveríamos também querer conhecer mais? Empenhar-nos verdadeiramente no conhecimento? Primeira pergunta, conheces? Segunda pergunta, queres conhecer mais? Terceira pergunta, que Cristo é que queres conhecer? Que Cristo é que queres conhecer? Eu falei assim brevemente, não vou desenvolver muito mais, mas vou só citar aqui alguns Cristos que nós podemos conhecer, Cristos errados. Eu nunca tomo nota desta passagem e depois esqueço-me sempre desta passagem. Sim, exatamente. 2 Coríntios 11:4. Porque é possível crer no Jesus errado.
Porque se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Cuidado, meus amigos e irmãos. É possível conhecermos o Cristo errado. E atenção, há Cristos que não salvam. O Cristo das religiões não salva. O Cristo que salva é este, de que a Bíblia fala. Desta excelência do conhecimento de Cristo. Porque há o Cristo homem, que veio dar alguns ensinamentos, um mestre da moral. Isso é um Cristo que não salva. Um Cristo que alguns olham para ele, um homem sábio, perfeito. Eu tenho de olhar para ele e agora tentar imitar o melhor possível, dentro das minhas possibilidades, a sua vida, os seus atos, a sua maneira de estar. E quanto mais próximo eu estiver, melhor. Esse Cristo também não salva. O Cristo Messias, o Cristo que vem para reinar, não é esse o Cristo em que nós vamos querer agora. E alguns andam na boca com Messias para aqui, Messias para ali. E eu fico um pouco preocupado com esses que estão... Porque nós não esperamos o reino. Nós esperamos o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Mas alguns andam à espera e até cantam que estão à espera que o Senhor venha reinar. Cuidado. Não é esse Cristo. O Cristo que nós devemos conhecer é o Cristo crucificado. Paulo diz: nada me propôs saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Porque o Cristo, um homem perfeito, um homem sábio, se ficarmos apenas por isso, para que é que ele morreu? Para que é que ele morreu e ressuscitou? É esse Cristo que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. É esse o Cristo que salva. E é este Cristo que nós vamos empenhar por conhecer mais. Por isso, cuidado. Primeiro, conheces? Queres conhecer? Qual é o Cristo que queres conhecer? E depois, como é que o queres conhecer? Podia arranjar aqui uma série de perguntas, aqueles W's em inglês, o N, por aí fora, mas não vou entrar por aí. Queria perguntar também, como é que queres conhecer a Cristo? Queres conhecer a Cristo através dos livros que lês, que falam de Cristo? Queres conhecer a Cristo por aquilo que ouves dos outros falar na televisão? Porque há ideias completamente absurdas. Eu às vezes ouço pessoas falar de Cristo, do que é que ele veio fazer, eu penso, mas onde é que esta gente foi desencantar isto? Cristo veio ao mundo, como nós já temos lido nas últimas semanas, ainda na semana passada, creio eu, para salvar os pecadores, dos quais Paulo dizia, e eu digo também, eu sou o principal. Às vezes tem umas ideias muito, muito estranhas. Mas como é que nós queremos conhecer a Cristo? Nos livros, nas músicas que nós cantamos, que às vezes passam uma ideia errada até do que é que Cristo tem que fazer. Porque Cristo, ainda há bocado não falei, mas Cristo também não é aquele amigalhaço que está aqui, sempre pronto para nos resolver os nossos problemas, para dar um jeito na nossa vida. Não. Cristo, o que Ele quer fazer é salvar a cada um de nós. Já me salvou a mim, já salvou a muitos que aqui estão. Espero que já tenha salvado a todos quantos aqui estão. E possa salvar alguns dos que têm a oportunidade de ouvir estas palavras. Porque é isso que eu quero vir fazer. Quero salvar a cada um. Então, como é que o queres conhecer? Também não penses que é por ti mesmo. Não é em experiências que o vais conhecer. Não é nos momentos
extraordinários, assim, meio místicos, que os vais conhecer. Onde é que o vais conhecer? É aqui. Que vais conhecer. Por isso tem cuidado como é que procuras conhecer a Cristo e a sua vontade. E é aqui onde? Pois, é o problema aqui na Bíblia. Assim já se percebe melhor, não é? Exatamente. É na palavra de Deus que conhecemos. E mesmo dentro da palavra de Deus, temos de ter cuidado como é que o procuramos, não é? Porque podemos encontrar o Cristo errado. Nas Escrituras. Obrigado pela observação. Podemos encontrá-lo, procurá-lo das maneiras erradas. Alguns gostam muito de falar daquela voz silenciosa. Houve aquela voz silenciosa a falar ao teu coração. Citando a experiência de Elias, não é? Só que essa voz silenciosa não era para mostrar a vontade de Deus a Elias. Nós podemos ler nos livros de reis, mas Elias não foi para aquele mundo para saber a vontade de Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Era desanimado. Por isso, querer dizer, houve aquela voz silenciosa para conheceres. Não. É lendo a palavra de Deus que nós vamos poder conhecer o que há de mais excelente. Não há nada que se possa comparar. E quem se dedica, quem investe o seu tempo, dá por ganho e não por perda o tempo que ocupa no conhecimento de Cristo. Esta é a experiência de Paulo. Eu gostava de dizer que esta é a minha experiência a cada dia. Nem sempre é. Às vezes faço investimentos espirituais não espirituais que não correm bem, mas quando investimos na palavra de Deus, quando investimos neste conhecimento, é o melhor investimento que fazemos. Primeiramente, para a salvação, para conhecê-lo como o único e suficiente Salvador, e depois no nosso dia-a-dia, na nossa experiência com Ele, através da sua palavra, de podermos conhecer cada vez mais. Estávamos a ouvir ouvimos o Carlos e depois ouvimos o Daniel e de facto é maravilhoso a gente poder ouvir, porque de facto a gente já provou do mesmo sumo e conseguimos saborear cada palavra, mas é complicado nós tentarmos explicar de facto qual é o sabor desse sumo. E hoje a gente foi à praça, eu e a Wanda fomos à Praça da Cruz de Pau, e então andávamos lá a comprar, fomos lá comprar morangos e eu andava à procura de tangerinas, porque eu já não como tangerinas há uma data de tempo. E então, porque as tangerinas em Angola são assim e aquilo parece limões. E então andava à procura de tangerinas e estava lá um indivíduo a vender clementinas. Mas a minha ideia era as tangerinas, não era as clementinas, obviamente. Só que, da maneira como ele falou do sumo das clementinas, e a Wanda disse, as clementinas é que são boas. E eu, de facto, comprei 1 quilo de clementinas e provei. E, de facto, só aí é que eu dei valor, de facto, àquele fruto, que são as clementinas. E, prontos, nenhuma data delas, né? Isso para quê? Só para vos dizer, não esquecem, jamais alguém aqui poderá provar a palavra de Deus, ou jamais alguém poderá querer saborear aquilo que é dito aqui, se de facto não pegar na palavra do Senhor e tentar descobrir. E ao descobrir, vai conseguir tirar esse sumo e provar. A decisão é de cada um. Não é pelo irmão Daniel, não é pelo irmão Carlos, mas é sim através da palavra. Se nós descobrirmos e bebermos deste sumo, aí vamos conseguir saborear verdadeiramente o que é aquilo que se foi dito aqui. Porque se nós só ouvirmos, se não tomarmos a decisão pessoal, jamais vamos conseguir saborear esse sumo. Assim como aquele indivíduo disse que as clementinas eram boas e eu tive de provar, provei e de facto vi o sabor que aquilo é, assim cada um de nós aqui, se não provarmos e se não bebermos, jamais vamos conseguir saborear esse sumo que é a salvação através do Senhor Jesus Cristo.
Era só isso, Carlos. Manda aí. Graças a Deus. José Balroado, vais orar, se faz favor. Veja aqui à frente para orar, se faz favor. Anda cá. E terminamos assim o culto. Eu convido-os a ficar de pé, por favor. Força. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, de facto, damos-te graças porque Tu és enorme, Senhor. És Deus eterno, és Deus de paz, Senhor. Tu não cabes na nossa cabeça, Senhor. E Tu nos ajudas a cada um de nós, a cada um do Teu povo em todo o mundo, Senhor. De facto, a estabelecer contigo uma relação pessoal, Senhor. E unívoca, Senhor. Aceitando no seu coração e desenvolvendo ao longo da nossa vida, Senhor, uma relação contigo. Pois Tu queres caminhar connosco, Senhor, e que Tu nos ajudes, Senhor, de facto, a caminhar contigo, Senhor, e a santificar as nossas vidas, Senhor. Segundo a Tua palavra, Senhor. Porque Tu te revelas na Tua palavra, Senhor. Tu és o verbo vivo, Senhor, que se fez carne e habitou entre nós. E de facto, hoje em dia já não estás aqui no meio da humanidade, Senhor. Estás exaltado na glória, Senhor. E depois nos ajudes, Senhor, pelos olhos da fé, Senhor, a caminhar contigo, Senhor. A não olhar para as coisas deste mundo, Senhor, para as coisas que somente os nossos olhos, de facto, da carne alcançam, mas com os olhos da fé, Senhor, os olhos do Teu Divino Espírito Santo. Ajuda-nos depois no resto desta noite, Senhor, ser com o Teu povo, Senhor, no nome e para a glória do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Amém.